E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações do Banco do Brasil. O nosso bancão estatal ali está trazendo resultados como o nosso bancão privado, que seria o Itaú, está trazendo resultados ali bem parelho, e isso está fazendo também com que ele tenha bastante valorizações em suas ações. Então a gente vai trocar uma ideia um pouco sobre ele para ver se talvez ele está caro, se ele está descontado. Então ao longo do vídeo a gente vai passar por preço justo com base nos pagamentos de dividendos. A gente vai passar pela capacidade de pagamento de dividendos com base nos lucros que o Banco do Brasil apresentou e está apresentando, e a gente vai passar por uma pontuação de 0 a 5 estrelas para as ações. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curte o canal, já está curtindo a ideia desse vídeo, já senta o dedo aí no like, se inscreve aí, dá essa força para o canal crescer. Então quando a gente vem aqui para a planilha para ver essas coisas de preço justo, capacidade de pagamento de dividendos, se você já se assusta com muita informação ou muito número, fica tranquilo, a gente vai passar aqui passo a passo e com certeza você vai conseguir compreender. Então aqui o valor atual das ações estão em R$ 50,10. Eu vejo esse valor aqui, eu já lembro do valor de 26 a 28 reais que as ações ficaram ali por muito tempo, há uns 2 anos atrás. Então a ação praticamente dobrou de valor e é claro, por conta das lucratividades também, que elas cresceram muito e foram muito atrativas. A prova disso é que, tanto no passado quanto agora, os múltiplos ainda estão bem descontados, dão essa sensação de que a ação está descontada quando você visualiza preço-lucro, preço-valor patrimonial, dividendos e todas essas coisas. Mas calma, vamos passar aqui passo a passo pelas informações do vídeo e aí a gente consegue formular uma tomada de decisão melhor. Então aqui dividendo esperado está na casa de 6%. Se você já acompanha o canal, você sabe que isso daqui poderia ser 6, 8 ou 10. Isso daqui seria o quanto de dividendos você gostaria de receber com base nos seus investimentos. É legal a gente frisar o seguinte: o preço justo que a gente vai calcular aqui é com base no pagamento de dividendos e ele está se guiando diretamente por esse dividendo esperado. Então, se aqui fosse 6%, 8% ou 10%, aquele valor lá embaixo de preço justo mudaria. Ao longo do vídeo a gente vai colocar 8% aqui para a gente também ver como que ficariam os resultados de preço justo. Então aqui nós temos os dividendos pagos por ano de 2018 a 2022 para a gente ver duas coisas. Primeiro, se eles oscilam muito e segundo, para a gente evitar se expor a dividendos ou muito ruins ou muito bons que ocorreram, porém que talvez não sejam recorrentes. Então a gente faz essa média para ter um número mais conservador. Então aqui o dividendo médio, com base nessa relação, ficou em R$ 2,40 e o dividendo dos últimos 12 meses de R$ 4,17. Eu coloco lado a lado aqui tanto o dividendo médio quanto esse do último resultado por conta do seguinte: quando a gente faz a média, a gente olha para o passado. E não necessariamente o passado vai refletir o presente e o futuro. Então é legal a gente colocar esses dois números para a gente ver a relação de média que a empresa trouxe e como que ela está se portando atualmente. A gente já consegue visualizar que subiu muito dividendos aqui frente à média. Estamos na casa de R$ 4,17. O que é legal aqui de você ser um pouco mais conservador é o seguinte: Banco do Brasil teve muitas valorizações, legal. Banco do Brasil trouxe grandes aumentos em suas lucratividades, legal. Mas nem sempre isso é perpétuo. Então muitas pessoas visualizam esse aumento de lucratividades, trazendo lucratividades igual ao Itaú, trazendo grandes dividendos, e elas já projetam a perenidade e perpetuidade desses resultados. Então tem que ter um pouco mais de calma, por quê? Quer dizer que essas lucratividades não vão acontecer? Não, não é isso, elas podem acontecer. Mas pode acontecer do banco ter perdas nesses aumentos de lucratividade e começar a trazer resultados igual trazia antigamente. Então tem que ter uma pisadinha aí no freio, ter uma tomada de decisão um pouquinho mais conservadora e às vezes não se precipitar vendo resultados que talvez não sejam tão perenes, não se provaram ainda no tempo em relação a essas manutenções. Então, quando a gente vê o preço justo com base no dividendo médio ficou em algo próximo de R$ 40, aqui já daria uma sensação que o valor atual está caro. E o preço justo com base no último dividendo ficou em R$ 69,50. Já trazendo uma sensação para a gente que o valor atual poderia ser uma oportunidade para estudo caso faça o seu perfil, porque poderia haver valorizações ainda com base nos dividendos que estão sendo pagos. Aí quando a gente coloca 8%, o preço justo com base na média ficou em R$ 29,95, dando a sensação de que a ação estaria cara, e o preço justo com base no dividendo de 2022 ficou em R$ 52,13, dando a sensação de que o valor atual seria ali no mínimo ali o seu preço justo atualmente com base nos dividendos.
Aí agora a gente vai olhar para a parte das lucratividades e capacidades de pagamento de dividendos das ações do Banco do Brasil. É legal a gente visualizar essa parte aqui porque a gente olha a parte ali dos dividendos e do preço justo para ter um norteador, aí agora a gente olha para a parte de recorrência de lucratividades, aumento de lucratividades e qual que seria a capacidade real de pagamento de dividendos das ações, porque às vezes ela não estaria distribuindo a totalidade e ela poderia ter possibilidades de distribuir dividendos ainda maiores. E, consequentemente, isso impactaria no cálculo de preço justo, porque estamos efetuando com base em pagamento de dividendos. Então, se os dividendos forem maiores, esse cálculo de preço justo ele ficaria mais elevado. Então, quando a gente vem para outra parte aqui da planilha, valor de mercado de 139 bilhões 345 milhões, lucratividades por ano de 2018 a 22, mesmo esquema para a gente fazer a média e para a gente ver se elas oscilaram muito. A parte que eu digo para a gente ser um pouco mais prudente, não perpetuar demais as coisas, é por conta do seguinte. Em 2018, um resultado de algo próximo de 14 bi. E geralmente ali é a média das lucratividades que o Banco do Brasil trazia entre 13 a 15 bilhões. Aí quando a gente visualiza que em 2022 já está em quase 30 bi de lucratividade. É um grande aumento, muito mais do que o dobro referente a 2018. Não tem problema e não quer dizer que o banco começará a trazer lucratividades ruins. É apenas um alerta para que você não perpetue tudo de uma forma positiva. Aí aqui nós temos o lucro médio com base nos 5 anos de 18 bi 617 e a lucratividade dos últimos 12 meses aqui na casa de 29 bi 849. Antes da gente ir para a capacidade de pagamento de dividendos, vamos dar uma olhada no indicador preço-lucro. Ele significa o quê? O resultado desse indicador seria o número de anos que você teria o retorno do seu investimento. Então, a gente gosta de indicadores inferiores a 10 e digamos que o resultado desse indicador seja 10. Ele significaria o seguinte, que caso o Banco do Brasil trouxesse as mesmas lucratividades ao longo de 10 anos e distribuísse todo o lucro, você teria o retorno do seu investimento na casa de tempo de 10 anos. Então, o preço-lucro com base no lucro médio ficou em 7,5, ou seja, 7 anos e meio de retorno de investimento, e o preço-lucro com base no último resultado aqui de 2022 em algo em torno de 4 anos e meio a 5 anos de retorno de investimento. As duas daqui estão bem reduzidas e bem atrativas. A capacidade de pagamento de dividendos, com base aqui no lucro médio, ficaria entre 3,34% a até 13,36%. Aqui já é bem bacana. Distribuindo de 50% para cima, já teríamos um dividendo extremamente interessante, entre algo em torno de 6,5% a até 13,3%. A capacidade de pagamento de dividendos, com base no lucro de 2022, teríamos aqui um dividendo entre 5,3% a até quase 21%. Aqui, distribuindo de 25% para cima, já poderíamos dizer que teríamos dividendos extremamente relevantes, porque você ter 10% de dividendo distribuindo apenas 50% dos lucros, isso gera a sensação de que sim, realmente a ação poderia estar descontada e meio que largada. Então, até o momento, o preço parece ser um preço consideravelmente ok para você cogitar e estudar caso faça o seu perfil. Na parte ali de lucratividades, um grande aumento é bem relevante, tem que só tomar cuidado com essa perpetuidade positiva. A parte de preço-lucro bem reduzida, inferior às 10 ali nos dois resultados, então bem atrativo. E a capacidade de pagamento de dividendos está bem interessante ali, a gente conseguiu visualizar que conseguiríamos dividendos muito atrativos, principalmente se houvessem manutenções dessas grandes lucratividades. Aí sim os dividendos seriam absurdos. Mas é sempre bom você lembrar de que o Banco do Brasil é uma ação estatal. Então, se você não se incomoda com essa participação do governo, tá tudo certo. Se você se incomoda, isso também não impede que você tenha as ações. Para ambos os cenários aqui, caso ela faça seu perfil, você poderia controlar seu risco com a sua exposição, se expondo menos, em uma quantidade menor. Aí quando a gente vem para a parte de pontuação de estrelas, a primeira aqui, que é a estrela do preço, eu considerei uma estrela, mas eu ainda fico com aquele pé atrás do seguinte: toma cuidado com essas lucratividades, com essa questão de ser estatal, mas o valor atual não gera uma sensação de que ela estaria cara, principalmente porque a gente consegue visualizar ali depois aqueles dividendos e eles conseguiriam ser bem mais robustos, então isso mudaria também esses cálculos de preço. O resultado ali de preço com base na média, ele não fica muito atrativo. Mas a gente tem que entender que a realidade do banco agora, ela melhorou muito a performance, então a gente precisaria acompanhar os novos resultados para conseguir ter maiores informações sobre essa continuidade, a manutenções dessas lucratividades atrativas. Então considerei aqui uma estrela, mas fica com esse alerta aí, essa observação sobre estatal e talvez essa
não necessariamente perenidade positiva. Na parte aqui do dividendos, também considerei uma estrela, a gente conseguiu visualizar que os pagamentos de dividendos conseguem ser muito atrativos, principalmente ali se conseguir trazer essas manutenções de lucratividade. Na parte de preço-lucro, também considerei uma estrela, um retorno de investimento em um espaço de tempo muito reduzido, graças às lucratividades. Na quarta estrela, também considerei uma estrela, sempre que a empresa traz lucratividades de 2018 a 2022, eu também considero uma estrela. E sobre a perenidade do negócio, também considerei uma estrela, porque essa intermediação financeira é algo necessário para a economia e o Banco do Brasil ainda tem esse braço bem atrelado com o agro, que é uma grande potência econômica no quesito Brasil, então eu coloquei também como uma estrela. Então, assim, tudo que a gente viu aqui gera uma sensação de que, no mínimo, poderia ser uma oportunidade para estudo caso faça o seu perfil. E se você ainda não se incomodar muito com essa questão estatal, tudo isso facilitaria para que você talvez conseguisse montar posições. E é como eu comentei, independente da situação, se você achar que faz sentido, você poderia controlar seu risco com as exposições. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, já senta o dedo aí no like, se inscreve aqui no canal, dá essa força pro canal crescer. Eras isso e abraços!